E a partir de agora, Natal, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com a mãe da psicóloga Fabiana. Ela que foi assassinada em Açu há 15 dias atrás, meus amigos telespectadores. E com certeza é um momento de saudade nessa entrevista exclusiva que o nosso repórter Rogério Fernandes vai fazer com ela a partir de agora. E tem uma informação nova, importante, meu povo, divulgada pelo ITEP, que confirma que a pegada suja de sangue, atenção, bate com o calçado que o João Bomba usava no dia do crime. Vejam as imagens agora na tela da audiência, meus amigos telespectadores aqui do programa Patrulha da Cidade. Rogério Fernandes já está pronto agora, vai conversar comigo ao vivo. Rogério Fernandes, você está ao lado aí, você já adiantou na abertura do programa, da mãe da psicóloga Fabiana. E a partir de agora você fica à vontade nessa entrevista exclusiva que Natal, o Rio Grande do Norte, estava aguardando. É com você, Rogério. Pois não, Mário César, inclusive esse elemento comprobatório é mais um contra o João Batista, o João Bomba, que já está preso, foi preso horas depois, no excelente trabalho do delegado Valério Kirten e equipe, com apoio do ITEP, da DHPP de Natal. As pegadas comprovam que realmente são do calçado dele e é mais um elemento a mais de prova contra ele, ele que alegou que não conseguia, não sabia por que tinha feito aquilo, que alguém mandou, que ouviu vozes, mas que na verdade as câmeras de segurança mostram que foi ele, que ele chegou ali. Então a oitiva, portanto, do motorista que o conduziu de Natal até Açu, na volta, as vestimentas que ele trocou e deixou no lixo do condomínio onde mora, em Nova Descoberta, na zona sul aqui da capital. Então são vários elementos comprobatórios que acusam, que levam à cena do crime o João Batista, o João Bomba, funcionário do Tribunal de Justiça, que já estava afastado, segundo o seu advogado, por questões psicológicas. Mais detalhes daqui a pouco, com o repórter Leonardo Guilherme, que vai passar essas informações, mais detalhes ainda desse resultado. Porque agora a gente vai ver um pouquinho dessa emoção, a gente também já está emocionado, não podia ser diferente. Eu conversei com essa mulher, que sofre já há algum tempo, porque a mãe é que mais sofre, não resta dúvida. No dia lá em Paraú, no cemitério, conversei muito pouco, porque não havia condição, ela quase não conseguia ficar de pé, porque perder uma filha dessa forma não é nada fácil. E às vezes a Fabiana Maia Veras, de 45 anos, brutalmente assassinada, esteve lá na sua casa, na fazenda, a senhora mora lá em Paraú. Às vezes ia final de semana, dar um abraço, né? Tão importante de mãe. Preciso perguntar como a senhora está agora, porque a gente não consegue nem ficar tranquilo com a senhora assim. Apesar do tempo, já passou 15 dias, mas não diminui a dor, não muda nada. Eu acho até que está pior, a dor é maior, a saudade é maior, né? E tem ainda Marina, que é a filhinha dela, que é especial e que ontem, por exemplo, ontem à noite chorou tanto, e dizendo que estava com muita saudade. Isso torna muito mais difícil, né? A senhora recebia a visita dela ali de Açu para Paraú, pertinho, final de semana, e a senhora me dizia o seguinte: Fabiana trabalhava de domingo a domingo. De domingo a domingo. E no final de semana ela arrumava uma forma, um jeito de ir me ver lá na fazenda, que fica perto, e eu ia na semana também. A gente se via 2 vezes por semana, mas ela trabalhava direto, de domingo a domingo. Dona Dalva, a senhora tem procurado, ou a senhora tem conseguido, não sei se procurou, mas involuntariamente só chegou a ver algum detalhe dessa investigação, que o delegado Valério Kirten, competente com a sua equipe, junto com a DHPP de Natal, conseguiu rapidamente prender o João Batista. Imagens que são veiculadas na mídia, ele chegando, ainda com a mão sangrando, enfim, uma premeditação do crime. A senhora tem acompanhado de uma certa forma? Não, quem acompanha, na verdade, é meu filho, porque é muito doloroso para mim
entendeu? Então, assim, outra coisa, tem muita providência a ser tomada, né, com Marina e tudo, a questão de médico, né, a geneticista dela não é aqui no Rio Grande do Norte, é fora, então, que a gente já está para ir. Então, eu fico mais, quem acompanha mais é meu filho. Tem uma coisa na área policial que a gente chama de motivação. Eu conversava com a senhora agora há pouco aqui e se procura uma motivação. O delegado Valério Quinto, inclusive, está esperando só a autorização da justiça para poder examinar, olhar o telefone do João Batista, saber se ele conversava, o que acontecia, por que levou ele aí naquela casa da sua filha, daquela forma, né, com o rosto encoberto, com outra roupa por cima, enfim. Eu sei que não tem motivação para matar. Não existe motivo para ninguém tirar a vida de ninguém. Mas ninguém consegue entender porque ele fez isso, Nadal. De perverso, um instinto ruim, né? Perverso, cruel. Não sei nem como classificar, porque minha filha, ela era o inverso disso tudo. Era boa, caridosa, sabe? Muito humana. Então, isso a gente sempre foi assim, aqui em casa. Criei meus filhos assim. Então, não sei falar de gente ruim, de gente cruel. Não sei falar disso. Ele foi muito frio, né? Demais, demais. Em todo momento, né? Quando planejou, quando executou, e pior ainda, quando se faz de doido, né? Se faz de doente, que não é doente, que não existe isso. Não acredito nisso. Ele disse, inclusive, Mário César, quem está em casa, que ouviu vozes, Nadal. Ouviu vozes. Mas diante da Fabiana, ele ouviu gritos, tentando sair daquela cena violenta. Inclusive, os cortes no punho, exatamente, para se livrar, para tentar escapar. Mas foi um ato muito covarde, Nadal. Sim, eu acredito que ela lutou muito, porque ela amava muito a vida, né? Na clínica tinha Despertando Vidas, Clínica Dalva Maia Despertando Vidas. Então, ela amava a vida, ela dava o melhor de si para tirar as pessoas de depressão, de qualquer coisa que, né, que a pessoa perdesse o gosto pela vida. Então, acredito que ela lutou muito, muito, mas ela foi pega por trás de surpresa, né, na covardia, né? Então, é difícil, não tinha como escapar, né? Você não lembra muita coisa dela, desde pequenininha até agora? Passa tudo na sua cabeça? Sim, o tempo todo. Né? Aquela imagem daquela filha muito cuidadosa, que muitas vezes parecia minha mãe. De tanto cuidado que tinha, sabe, assim, muito dedicada a mim, à filha, ao irmão, os sobrinhos, aos amigos. É tanto que lá na fazenda, as crianças, as mães das crianças me chamam de mãe. E as filhas dessas mães chamavam ela de Mamãe Caca, que era o apelido dela. Chamavam ela de Mamãe Caca. Então ela era uma pessoa que era querida por todo mundo, pelos pacientes, pelos amigos, pela família, por todos. Uma pessoa dessa não tem como dizer que não é muito boa, né? E assim, lembro de tudo, tudo. Que você me perguntar dela, eu lembro. Agora, segundo o que ficou apurado, a princípio, essa motivação teria porque o João achava que a sua filha, de uma certa forma, como profissional que era, poderia estar atrapalhando o relacionamento dele, que já não existia há 2 anos, pelo que a gente observou, com a ex-namorada dele. Fabiana conversava alguma coisa com a senhora nesse sentido, dessa amiga dela, que era ex do João? A senhora conseguiu perceber alguma coisa? Havia uma sinalização? Essa amiga, que é uma policial civil, chegou a procurar a senhora? Não, ela não me falou. Em nenhum momento, Fabiana não esperava que ninguém fizesse isso, jamais, jamais, sabe? Então, assim, ela nunca me falou de perigo algum, de ter sido ameaçada por ele ou por alguém, não. Ela chegava a conversar alguma coisa sobre a vida profissional? Sim. Claro, com muita descrição, mas ela chegava a falar? Sim, sim. Até porque, como ela era muito dedicada, às vezes eu dizia, mas não tem um domingo de folga, né? Então, assim, ela dizia que não podia deixar as pessoas sem atendimento. E comentava somente isso, dizia que era muito gratificante, né? Ver uma pessoa chegar cheia de problemas e sair feliz.
Então a vida dela era isso, não era de sair, de festa, dessas coisas, nada. A vida dela era da clínica para a academia e para a fazenda. Pelo que a gente observou na imagem, como ela recebe o João Batista com muita tranquilidade, a cachorrinha o tempo todo, ela estava até aqui perto da gente, né? A cachorrinha o tempo todinho, quer dizer, conhecia, ele era conhecido dela, daí ela ter aberto o portão, ela ter conversado com ele, ela com muita ingenuidade, e ali sem saber que depois, segundos depois, receberia golpes fatais. Ela não foi ingênua, ela confiou, ela conhecia esse rapaz, e por isso que ele usou dessa artimanha para ir. Estranhamente, que chegou estranhamente no local, mas a dedicação dela fez com que ela abrisse, tratasse com educação, como fazia com todo mundo, dona Dalva. Ela jamais deixaria de abrir a porta para alguém, fosse para quem fosse, né? Principalmente porque ali era clínica. Então, quando alguém vai a uma clínica, imagina-se que esteja precisando de ajuda. E naquele momento, ela abriu como abriria para qualquer pessoa. Não imaginou nunca um ato covarde desse, né? Jamais, ainda mais que não tinha motivo. Se a senhora pudesse falar alguma coisa para ele, a senhora falaria o quê? Como? Se a senhora pudesse falar alguma coisa para o João Batista. Olha, eu nem sei, como eu digo para você, não tenho o que falar para uma criatura cruel dessa, porque nada do que disser vai tocar o coração dele, né? Ele não conhece Deus, ele não sabe quem é. Porque uma pessoa dessa, eu não tenho o que falar para ele, jamais, sabe? É uma pessoa que para mim, eu não quero ver, sabe? Não tenho vontade de ver. Eu quero apenas que a justiça seja feita, e eu acredito nisso. Eu acredito que a justiça será feita, né? Entrega para a justiça somente. Abaixo de Deus, a justiça vai tomar conta. Agora, para encerrar, Mário, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem. Eu sei que a senhora faz isso todo dia. Eu sei que a senhora faz isso sempre. Eu sei que seu coração não esquece, que a cabeça gira em torno de Fabiana, que essa imagem não sai do seu coração, não vai sair nunca da sua vida. A dedicação de mãe, de mulher, de amiga, o tempo inteiro. Qual é a mensagem que a senhora deixa ao vivo no Patrulha, para a imensa audiência, para sua filha, onde quer que ela esteja, dona Dalva? Eu acredito que ela está ao lado do Pai, né, de Deus, e para ela que descanse em paz, que o que eu puder aqui eu vou fazer, né? Que ela fique tranquila, como ela sempre foi, uma pessoa tranquila, feliz, e que a dor ainda é muito forte, jamais será esquecida, jamais vai passar, o luto é eterno, mas eu estou aqui para fazer o que for necessário, para que não caia no esquecimento, que haja justiça, que Marina fique bem, né? Que é uma criança, uma menina de 20 anos com a idade mental de uma criancinha, né? Então precisa muito de mim, eu vou estar aqui o tempo todo, vou honrar tudo isso. Dona Dalva Maia, muito obrigado por essa entrevista exclusiva, a gente invadindo aqui sua privacidade, tocando novamente num sentimento tão difícil para a senhora. Mas daqui, a gente vai conversar agora com o repórter Leonardo Julierme, que vai trazer detalhes do resultado da perícia com relação às pegadas encontradas na clínica Dalva Maia, em Açu, onde a psicóloga Fabiana Maia Veras foi assassinada. O resultado desse laudo, detalhes com a perícia, agora, ao vivo com Leonardo Julierme. Boa tarde, Leonardo. Pois é, telespectador, telespectadora. Deu um probleminha aqui no áudio, aqui do nosso querido repórter Leonardo Julierme, né? Mas você viu aí atentamente a entrevista exclusiva que a mãe da psicóloga Fabiana concedeu aqui no programa Patrulha da Cidade, do nosso querido repórter Rogério Fernandes. E com certeza você percebeu o coração de mãe, numa hora como essa, meu amigo, está sangrando o telespectador, telespectadora. Cada pancada que a psicóloga recebeu,
Cada golpe atingiu o coração da mãe, com certeza. Cada punhalada, covardia. Você percebeu que o crime foi premeditado. O crime foi elaborado. O delegado conversou várias vezes aqui no programa Patrulha da Cidade, falando acerca do que colocou exatamente esse inquérito. O requinte de perversidade. Desde os contatos mantidos através do telefone, até a chegada na clínica. Você percebe a frieza. Mas você também percebe, e isso me chama a atenção toda vez, o abraço que ela deu ao receber o homem que iria tirar a vida dela. Ela o abraça, ela manda entrar, pode vir, o que está acontecendo? O que é que eu posso fazer? Em que posso ajudá-lo? Mas o coração dele estava já repleto de maldade, meus amigos telespectadores. Olha só essa imagem agora, Natal. Rio Grande do Norte. É o que a mãe dela acabou de falar do Natal. A minha solidariedade para a senhora. Eu digo sempre, qual a dor maior? É da mãe que perdeu a filha de maneira covarde e premeditada. Ele que levou a psicóloga para a suíte dela. E lá, ele tirou a vida dessa mulher trabalhadora, uma profissional, uma grande filha, meus amigos telespectadores. E o delegado, rapidamente, concluiu o inquérito policial e agora ele está na cadeia, porque teve a prisão preventiva decretada pela justiça na audiência de custódia. E você percebe aí, portanto, aí os passos dele no dia do crime, meus amigos telespectadores. Que momento triste. Você imagina o que essa mulher passou nas mãos exatamente do João Bomba aí, ó, que está na cadeia, que está preso. As imagens mostram tudo, né? Toda a trajetória, toda a dinâmica desse crime que chocou o Rio Grande do Norte. E que agora tem essa novidade também, que o ITEP acaba de liberar o resultado desse exame que foi feito aí. E com certeza a notícia comprova mais uma vez, né, esse laudo do ITEP, que realmente ele praticou o crime. Por isso que eu vou conversar com o repórter Leonardo. Cadê Leonardo Julierme, ao vivo, direto do ITEP? Ele tem as informações, o resultado desse exame que foi anunciado, liberado pelo ITEP, não é isso, Leonardo? Boa tarde para você. Isso mesmo, Mário César. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Um laudo foi realizado por profissionais do Instituto Técnico Científico de Perícia e confirmou que, de fato, a pegada que havia no local onde a psicóloga foi encontrada morta, de fato, é do principal suspeito de ter cometido o crime, João Batista de Carvalho. Eu vou conversar, inclusive, com o perito criminal para explicar como foi realizada essa perícia, o que é que vai acontecer a partir daqui. Vou conversar, inclusive, com Moab Araújo, perito criminal. Boa tarde, Moab, perdão. Como é que é feita essa perícia? No local, vocês encontraram vestígios, coletaram e, a partir daí, fizeram esse estudo? Exatamente. Esse tipo de perícia, né, começou, na verdade, no local de crime contra a vida ocorrido lá em Açu, né, que vitimou a psicóloga. Os peritos, né, durante o processamento do local, identificaram que tinha pegadas lá com manchadas de sangue, né, registraram essas pegadas, comunicaram também para a equipe de investigação aqui da DHPP, que solicitou, né, a perícia no local relacionado, que era o apartamento do suspeito. Então, eles já direcionaram bastante essa perícia lá do local, procurando esse calçado lá, para que a gente pudesse fazer essa perícia de comparação entre as pegadas. As primeiras perícias, inclusive, foram feitas pela equipe do ITEP de Mossoró. Exatamente. O pessoal da equipe da Regional de Mossoró atendeu esse local de Açu, registrou, né, esses vestígios lá e encaminhou as imagens aqui para o setor de papiloscopia para que a gente pudesse fazer essa perícia complementar desse caso. Como você havia falado, no dia seguinte, a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa conseguiu localizar o principal suspeito em um condomínio em Nova Descoberta e lá, juntamente com o ITEP, foi recolhido outros materiais que podiam servir como prova. Exatamente. Foi coletado diversos padrões, né, de DNA, né, na verdade, de material biológico, né, para que seja extraído o DNA. Foram encontradas também armas, né, uma pistola, facas no carro do suspeito e também a gente encontrou esses calçados, um deles estava, né, visivelmente impregnado de sangue e o outro aparentemente não.
Só que quando nós chegamos aqui para realizar a perícia, nós identificamos que poderia estar sujo de sangue também, ou poderia ter sido limpo, né, esse sangue do calçado. Então nós realizamos uma perícia preliminar com um reagente de luminol, que foi positivo, né? E depois utilizamos o teste rápido para detecção de sangue, que também foi positivo. E depois desses 2 resultados positivos nesse calçado, nós coletamos o material da sola do sapato para enviar para o laboratório de DNA, onde eles vão fazer o confronto desse perfil retirado da sola do sapato do suspeito com o da vítima. Agora, Moab, a gente sabe, né, que existem câmeras de segurança que flagraram o suspeito entrando na casa. O próprio suspeito, em depoimento, ele confessa que realizou, que cometeu esse crime, mas aí eu pergunto, qual a importância, mesmo diante de tantas provas, ter um laudo como esse? É importante, antes de tudo, ressaltar, né, que a importância da autonomia dos órgãos de perícia dos estados, né? Aqui nós temos já um histórico já de autonomia técnico-científica aqui no Rio Grande do Norte, mas hoje é pauta nacional, né, da importância dos órgãos de perícia serem autônomos, porque a prova técnica é uma prova muito forte, ela é uma prova que não tem nenhum viés, ela é utilizada tanto para condenar quanto também para absolver um possível suspeito no caso. Então, a prova técnica é algo que vai fortalecer muito um caso desse, apesar de já ter diversas outras provas que vão subsidiar, né, o inquérito policial e o processo penal. Cada vez mais que a gente vai trabalhando e vai fornecendo essas provas técnicas, mais forte vai ficando a hipótese do que aconteceu naquele dia. Inclusive para descartar outras possibilidades. Exatamente. A gente, com essas provas técnicas, a gente pode fixar corretamente qual foi a dinâmica correta do caso, quem participou, quem não participou, qual foi a arma do crime utilizada e etc. Agora, tem também a questão de outras investigações, vai existir outras perícias com outros materiais no local ou que já foram recolhidos e ainda estão sendo periciados? Pelo que eu soube do caso, né, que eu pude apurar até agora, a maioria das perícias estão no laboratório de DNA, que é uma prova também muito forte, né, porque é um vestígio que a gente chama de vestígio de autoria, apesar de, por exemplo, essa impressão do sapato lá, do calçado, é um vestígio também muito forte, porque a gente tem características que estão lá na impressão do sapato, que são individualizadoras, né, são desgastes no material, que são causados pela própria pegada do suspeito, né? Então, são provas muito fortes que a gente vai entregando para a Polícia Civil para fortalecer o inquérito policial. Agora, só para finalizar, Moab, qual é o próximo passo? Depois do laudo, depois desse resultado, se encaminha para a Polícia Civil, para o Judiciário? Exatamente. A gente enviou todas a prova materializada em formato de laudo, né? O vestígio também está aqui, encaminhado para o presidente do inquérito policial para ele juntar os autos e depois oferecer a denúncia para o Ministério Público, né, e ter o devido processo legal. Muito obrigado. Eu conversei com Moab Araújo, que é perito criminal aqui do ITEP, que explicou como foi realizada a perícia sob a pegada do principal suspeito deixada lá no local onde ele teria cometido o assassinato contra a psicóloga Fabiana Veras Maia. Volto com você, Mário César. Ok, muito obrigado, Leonardo Julierme, ao vivo na tela da audiência, direto do ITEP, conversando com o perito, né? E aí você vê as imagens, né, do laudo que foi realmente liberado, né, o exame que foi feito aí, a perícia feita, meus amigos telespectadores, e comprova que as pegadas são realmente do João Bomba, que matou a psicóloga com vários golpes, meus amigos telespectadores, há 15 dias, portanto, em Açu. E aí ele está preso, segue preso porque teve a prisão preventiva decretada. Aí é mais um exame, mais uma perícia feita que comprova realmente a ida dele, a entrada dele na cena do crime, como também o mesmo calçado que ele entrou, voltou para o próprio apartamento dele, meus amigos telespectadores que acompanham o programa Patrulha da Cidade.